Ubirajara veio o levantamento da discussão do colonialismo científico. Não que não existisse antes, já existia na academia e tudo mais, mas, assim como o Ubirajara, veio para o grande público também a discussão do colonialismo científico. O colonialismo nunca acabou, né? As colônias do sul global, principalmente, né? Elas nunca pararam de ser exploradas, né? Só mudou um pouco a forma de exploração. E esse colonialismo científico é isso, é você levar, né, as coisas de um país, principalmente aqui do sul global, para países do norte global. Foi o que a Europa fez durante séculos, né, principalmente ali com o início das grandes navegações e tudo mais, e que se estendeu aí, e se estende até os dias de hoje, infelizmente. Vocês publicaram também alguns trabalhos falando sobre o colonialismo na ciência, né? Durante, vamos dizer, essa era do Birajara aí, vocês publicaram alguns trabalhos também falando aí sobre o colonialismo científico, certo? Essa questão do colonialismo não tinha como não discutir colonialismo quando a gente fala sobre roubo de fóssil. Então, o que estava acontecendo? Eu já estava envolvida em algumas pesquisas, em alguns pensamentos sobre como o colonialismo impacta a nossa ciência, especificamente a paleontologia, né? A discussão sobre colonialismo na paleontologia, até então, ela não acontecia de forma ampla, tá? O legal é que o Birajara fez todo mundo parar para pensar, e essa discussão, ela simplesmente explodiu dentro da nossa ciência também, junto com esse dinossauro. O tema colonialismo não é novo, como você falou perfeitamente. Ele já é discutido na arqueologia há muito mais tempo, já é discutido em outras áreas das humanas, principalmente há muito mais tempo, na linguística, enfim. Mas a gente nunca tinha parado para pensar, calcular os danos que isso faz, literalmente quantificar os danos que isso faz nas nossas ciências, nas diferentes ciências. Depois da discussão ali, enquanto estava rolando a discussão do Birajara, e que eu tentei expor isso como um caso de colonialismo, eu achei bastante legal, porque um grupo de pesquisadoras que estava estudando a influência de colonialismo na paleontologia acabou me convidando para participar de um estudo amplo, né, avaliando numericamente esse tal desse dano. E daí isso veio um artigo, não envolvendo o Birajara diretamente, mas o artigo que foi publicado no final de 2021, falando sobre como isso modifica a nossa percepção sobre a vida no tempo profundo, inclusive. Porque causa um viés nos fósseis que são publicados e quem publica esses fósseis. Então, por causar um viés nessa forma de coletar os fósseis e de publicar dados, isso tem uma influência direta na história que a gente está contando sobre o nosso próprio planeta, cara. Isso é muito sério. Se o objetivo da ciência é buscar a verdade, que ciência é essa que a gente está produzindo um quadro distorcido da realidade? E o Birajara está aí no meio, né? Ele é uma dessas peças da história que está sendo contada por pessoas. Ah, mas a história foi contada. Foi por pessoas que são de fora, que não estão lá no local. Não se sabe o extrato exato de onde ele saiu. Não se sabe os detalhes que as pessoas que estão lá em Santana do Cariri, lá na Formação Crato, estudando, sabem com detalhe, né? Que poderiam ter tornado aquele artigo muito mais rico e paleontologicamente significante do que simplesmente um nome novo de espécie. Então, que tipo de ciência ruim... Vira apenas uma descrição, né? Exatamente. Se torna apenas uma descrição. Perde todo o contexto ecológico, evolutivo, a forma com que ele se relaciona com as outras formas bióticas que a gente encontra no mesmo local. Esse é o ponto, cara. Que ciência ruim que a gente está fazendo, em que a gente está dando nome para as coisas, a gente não sabe nem de onde ela saiu direito, né? Saiu das proximidades de Santana do Cariri. Como assim, cara? De qual extrato? Ele estava vivendo junto com que bicho? Em que momento do tempo? É muito importante. Então, esse tipo de viés que precisa ser removido da nossa ciência e enxergar esse problema, identificar, né, que tipo de trabalho está gerando esse problema é fundamental. Então, essa discussão, juntamos ela com o Birajara, grande parte da divulgação que foi feita sobre o problema do tráfico de fósseis, na verdade, nem focou no tráfico de fósseis em si, mas no problema do colonialismo na ciência.
e como a gente poderia fazer para mudar, né? Porque a gente tem que propor solução. Não adianta só falar que tem um problema e que é muito ruim, etc. Então, como é que pode fazer para mudar? Colaborações mais equitativas, atentar para ética na hora de publicar. Então, não é ruim conversar com pesquisadores locais, muito pelo contrário. Eles não são, tipo, animais, não são, entendeu, selvagens. Muito pelo contrário, eles sabem muito melhor sobre o contexto onde eles estão diariamente do que um cara que ocasionalmente sai lá do Norte Global e visita um dia e fala, olha só, comprei o fóssil. Né? Então, considerar as populações e fazer uma ciência que ela é focada no local onde saiu o material, né? Não lá onde ele está guardado no Museu do Norte Global. E também lembrar que ciência é um produto social. E como um produto social, ela tem que dar algum retorno para a sociedade. Né? E que retorno é esse que ele fica sempre... Todos os ganhos ficam exclusivamente com o Norte Global. Né? Educação, ciência, toda concentrada no Norte Global e aqui sempre uma colônia exportadora. A gente sempre sendo realmente, roubado, né? É isso que você comentou, né? Que eu ia falar que você está tirando não só como você falou, uma coisa que nossos cientistas, nossos pesquisadores teriam um contexto muito melhor para trabalhar, né? Porque eles são daqui, eles estão na área, eles estão trabalhando ali há anos, né? Não caíram de paraquedas ali. Mas você também falou da questão do contexto social, né? Um fóssil desses, quando um material científico desses ele é retirado do nosso país e levado para outro, ele perde tudo que ele poderia oferecer à sociedade. Então, por exemplo, se você não tem um fóssil do Ubirajara, né? Imagine o quanto de turismo, quanto de atividade que ele poderia gerar no lugar onde ele foi descoberto, né? Como ele poderia ser usado na educação desses lugares, né? No financiamento científico mesmo, né? Quando a gente perde esses materiais para outros países, a gente perde tudo isso que ele poderia agregar, não só na própria sociedade, né? Seja, sei lá, uma fonte de turismo, alguma coisa para a educação, mas também na questão de a gente perde os nossos materiais científicos, a gente tem menos investimento nas ciências, sabe? Então, é um ciclo vicioso, né? E a ciência fica mais desfasada. Ser quebrado em alguma das pontas, né? Obrigatoriamente. A ideia da galera é, não, mas aqui não tem cientista bom o suficiente, equipamento bom o suficiente, museu bom o suficiente para guardar isso. Cara, cientista tem financiamento quando ele publica coisa boa. Museu tem financiamento quando ele tem coisa boa. Se não tem nada para o museu mostrar, para que eu vou botar dinheiro em museu? Eu tenho que ter coisa legal lá dentro para falar assim, olha, eu preciso melhorar minha infraestrutura, porque eu tenho coisas muito importantes aqui. Eu preciso publicar bons artigos para falar, eu mereço financiamento. Olha só. Então, esse ciclo que o Alberto falou precisa ser rompido. Ah, mas o correto é isso ou aquilo. Cara, a gente está patinando há séculos. Alguma providência precisa ser tomada. A gente tem bons cientistas aqui que podem estudar esse material. Como a gente apresentou num dos trabalhos que a gente publicou, a gente tem mais de 83 museus com fósseis no Brasil que poderiam abrigar esse material. Inclusive o museu lá onde ele saiu, que tem infraestrutura, recentemente recebeu um financiamento incrível por conta da luta pela repatriação desse fóssil. Cara, então vamos ter um pouco mais de autoestima como povo também? E daí, eu tenho até uma dúvida em relação a isso que você falou, Aline, do fato de a gente precisar de investimento e esse investimento vir justamente de boas pesquisas. O Ubirajara era o exemplo perfeito de uma boa pesquisa, né, que poderia ter trazido atenção para o trabalho, não apenas nacional, mas internacionalmente. Porque, como você falou, se dependesse do timing, ele podia até ser o primeiro dinossauro não aviano emplumado, dentre outras coisas, né? E aí o que me leva a perguntar, qual é a vantagem de alguém daqui permitir que esse fóssil saia? Por que permitiram? Porque eles não vieram aqui buscar, né? Provavelmente foi levado daqui para fora. O que é que a gente pode fazer a respeito disso para evitar? Vou responder essa. Eu vou até fazer um comentário antes para a primeira parte da tua fala, que foi muito interessante. Esse artigo
Ele saiu numa revista internacional boa, não das melhores revistas, mas podia ter sido emplacado nas melhores revistas. A gente suspeita que ele não conseguiu ser emplacado nas melhores revistas, não só porque o artigo estava bem ruinzinho, mas porque essas revistas elas não aceitariam, porque elas já estavam envolvidas em outros escândalos. Então a cobra de 4 patas tinha sido um escândalo, outros fósseis já tinham sido escândalos, então ele não conseguiria ser emplacado nelas. Chamaria muita atenção. Então ele conseguiu ser emplacado numa revista que, nas últimas décadas, é a que mais publicou fóssil ilegal, não só do Brasil, principalmente de Myanmar. Então, que é muito problemático. Então, uma revista que era fácil publicar e que um dos autores é editor. Então, tem muita coisa. Que conveniente. Que conveniente. Olha só, então tem muitas coisas que você consegue detectar por trás dessa história também, né, desse processo. Mas alegaram, né, os pesquisadores lá, não era um fóssil tão bonito, nem é tão importante, cara. Eles estão tentando se safar com esse argumento, porque o fóssil é importantíssimo e é belíssimo. Se comprovado que esse fóssil realmente tinha não só as penas, né, mas também aquelas tais estruturas que seriam ornamentos, né, para atração sexual, cara, isso é excepcional. Só que nenhuma análise melhor dessas estruturas foi feita, tanto que eu li e fiquei... Truquei no último, truquei no 12. Falei assim, isso aí é isso do que eles estão falando. Eu feito uma análise melhor ali, química, até, mas, enfim. Pulando isso, se for, isso seria emplacado nas melhores revistas. Então, que coisa, né? Ok, como é que esse material sai daqui? O pessoal que está interessado em fósseis, digamos assim, Brasil... um universo paralelo onde é autorizado o comércio de fósseis aqui, mas como alguns pesquisadores gostariam que fosse, né? Permeável. Fóssil bom fica, fóssil ruim pode vender. Você, colecionador em museu estrangeiro, você quer comprar fóssil ruim? Não. Ah, é tipo o povo, né, que quer ter uma lembrancinha em casa, quer comprar o fóssilzinho de Dastilbe. Museu, colecionador de fora... Eu sabia que iam falar dele. Nunca é Dastilbe. Cadê o Thales essa hora? Nunca é Dastilbe. É o fóssil bonzão. Então, como é que esse fóssil, mesmo num país em que aqui fosse legal vender fósseis de uma forma assim, consciente, só o fóssil, meu amigo, não ia acabar o tráfico, cara. Ia continuar saindo esses materiais excepcionais para fora. E mesmo com fiscalização, foi assim que esse material saiu. E é por isso que os pesquisadores locais, cara, tem toneladas de Dastilbe na coleção, toneladas de fósseis comuns na coleção, só que quem trabalha com Araripe sabe como é difícil achar um fóssil desse. Me conta, Alberto, como é que esses caras conseguem quase uma vez por ano publicar um fóssil excepcional no Araripe, sendo que quem mora aqui, às vezes, nunca nem viu. Então, o que rola? Lá dentro das pedreiras, né, provavelmente pessoas são exploradas por intermediários que apontam exatamente o que eles querem, e esses fósseis são imediatamente desviado para fora, porque vale mais. Então, legal, liberou o comércio. Cara, vai continuar saindo fóssil excepcional. Não adianta. Antes de pensar em qualquer legislação permeável ao comércio, ou total, ou parcial, seja lá o que for, a gente precisa passar por um processo de sensibilização, conscientização, que é um passo além da sensibilização, e então para esse outro passo. E na sensibilização e conscientização está o papel de vocês e o meu, que é falar com o público e explicar o porquê que é importante a gente ter fóssil aqui, porquê que fóssil é importante, porquê que é bom a gente ter esses fósseis nos museus. Então, a gente começa a pensar em outras alternativas legais, né, que ou proíbam de outra forma, ou legalizem o comércio, seja lá o que for. Mas tráfico desses materiais excepcionais vai continuar. Não importa a fiscalização, assim, total fiscalização ou sem fiscalização. Vai continuar. Porque é isso que eles querem. Então a gente... Ninguém quer a raspa do tacho, né? Como divulgador aqui, fazer o nosso papel,
que vocês estão fazendo belíssimamente, mas como acadêmico também, senhor Alberto, Davi, Aline e nossos colegas, conversar com os colegas estrangeiros sobre o quão não ético é esse tipo de coisa. E eles têm que ter... Não precisam ter medo, eles estão com medo no momento de publicar qualquer material do Brasil, mas eles precisam ter respeito pelos materiais daqui. E seguir, cara, eles podem pesquisar materiais daqui, eles podem até ter esses materiais lá fora, só eles têm que seguir a nossa legislação. Ponto. Pode ter artigo só com gringo lá em cima, seguiu todos os passos da nossa legislação, incluindo a tal da parceria com instituições. Ótimo, show, maravilha, só siga a nossa legislação. É questão de soberania nacional, é questão de ética também.